Eu queria deixar, por último, a última pauta da noite. É um assunto que eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso, e eu vi você comentando em um outro programa, que é sobre a questão do IPM, né? Eu queria que você desse um panorama geral rápido, né, de como está a situação, da urgência disso, né, da dívida, e muita gente não se atenta, né, daqui de Ribeirão mesmo, a população não tem nem noção dessa dívida, está só aumentando, né? Às vezes nem funcionário público tem É, noção, nem os aposentados. é verdade. O IPM é falimentar, a situação do IPM é... E assim, as gestões não dão o devido valor e atenção para isso. Mas você tem um risco sério das pessoas não receberem suas aposentadorias. A bomba do IPM é bilionária. O IPM hoje só paga os aposentados e pensionistas porque a prefeitura aporta muito dinheiro no IPM. O Nogueira, vamos dizer assim, estancou um pouco a sangria. Ele fez uma reforma. Então, assim, hoje tem 2 IPMs. O IPM novo e o IPM antigo. São 2 fundos dentro de um só. O IPM novo, ele é superavitário. Porque os funcionários que entraram depois, né, a reforma foi, acho que começou a valer em 20. Então, quem entrou de 20 para depois, já entrou na lei nova. Então, esse fundo é superavitário. Tem dinheiro em caixa no fundo da reforma. Certo. Para os funcionários antigos, você tem funcionário com paridade, equidade, recebem igual na íntegra como se estivesse na ativa, e são salários que são o teto. Não é um salário. Hoje você tem a limitação do teto do IPM hoje é 7, o mesmo teto do governo federal. Acho que é 7 mil e pouco. Até a reforma, você tinha gente com integralidade. Então, ele recebe a mesma coisa e o teto de aposentadoria dele é o salário do prefeito. Hoje é 30 e poucos mil. Uhum. E você tem isso até 2020, muita gente com dinheiro, com direito garantido. Teve uma outra reforma antes, né? Mas muita gente que está ainda nativa, agora estão começando tudo a aposentar, né? Mas gente que ainda tem esse direito, que está nativa, vai aposentar e vai receber. E muita gente que pegou aqui regra de transição. Na prática, significa que a dívida do IPM é impagável. A prefeitura não tem condição de pagar. O IPM não tem condição de pagar. O aposentado de Ribeirão, pensionista, vai receber enquanto a prefeitura colocar dinheiro. E cada vez a prefeitura tem que colocar mais dinheiro para fechar esse rombo. Essa resolução que o Nogueira fez agora, em 20, vai surtir efeito prático, né, de equilibrar a conta daqui a 50 anos. Até lá o IPM está quebrado. O Nogueira tinha uma ideia muito boa de gestão de fundos para financiar o IPM, de colocar o IPM como um grande administrador de imóveis e ter renda com isso, para bancar. Vale lembrar, na época do governo do Gasparini, do Palocci e do Gasparini, mais do Gasparini, o Gasparini pegou um monte de imóveis que eram do IPM e passou para a prefeitura. Teve uma época que a prefeitura se responsabilizou pelo pagamento do IPM, ela assumiu os aposentados e aí transferiu todo o patrimônio do IPM para a prefeitura. Certo. Em algum momento, a prefeitura, acho que foi o próprio Gasparini depois, salvo engano, ele resolveu voltar o IPM como responsável independente pelos pagamentos. Só que os imóveis não voltaram, ficaram tudo para a prefeitura. Então, você descapitalizou o patrimônio do fundo e, ao mesmo tempo, você continuou com a obrigação. Uhum. A prefeitura tem que pagar, então vai pagar. Não é que o cara não vai receber. Mas o IPM não tem fonte de receita para pagar os caras aposentados e pensionistas diante da reforma. A questão de você fazer um fundo imobiliário, a prefeitura transferir imóveis para o IPM, até como restituição daquilo que ela pegou, é boa. Você vai criar uma renda de aluguel, essa renda de aluguel financia o pagamento do servidor aposentado. É ótima ideia. Que não seja isso, qualquer outra coisa tem que ser feita, porque a forma que Ribeirão está lidando com o IPM ele está em déficit de, acho que é 300 milhões por ano hoje. Nossa. A prefeitura está pegando 300 milhões e pondo no IPM. A dívida do IPM bate 2 bi. Aquele número que o Ricardo falou é um número verdadeiro mesmo do IPM. É escalonado, vai ser de vários meses, vários anos, né? Mas não tem de onde tirar. Então, assim, ou você resolve isso e faz uma reforma decente e cria fonte para o IPM ser financeiramente viável,
ou você admite que você vai ter que continuar pondo dinheiro para sempre lá até zerar as contas do IPM. Não tem como fugir disso. Se algum prefeito, alguma autoridade falar alguma coisa diferente, está mentindo. O déficit do IPM bate mais de 1 bi, chegando a acho que era 1.500. Não lembro de cabeça. Mas é o número que o Ricardo divulgou e é real. Não era o que ele falou, da forma que ele falou. Tá devendo. Não, a dívida é de longo prazo, escalonada. Mas que está devendo muito, tá, e não tá, ninguém cuidou desse assunto, ninguém debate o IPM. Parece que está tudo bem. Não está. Está muito problemática a situação. É muito grave, né? Mas aí, então, quando virar o modelo, por exemplo, todas as pessoas que se aposentaram no modelo antigo falecerem, passou o tempo, tá todo mundo partido agora no novo. Aí que vai começar a pagar essa dívida, vai zerar? Por isso você falou que vai demorar uns 50 anos para resolver? É gradual, porque assim, hoje, quem tem direito à integralidade, tem muita ação judicial que está correndo disso. Essa galera que tinha a reforma que foi feita lá nos anos 90, a pessoa entrou ali, ela entrou até determinada data, ela tem direito. Então, ela viveu a vida profissional dela, ela está no momento de aposentar. Então, essas pessoas, tem pouca gente que está na ativa de quem recebe o teto do prefeito, por exemplo, né? E recebe o mesmo reajuste de quem está na ativa e tudo. Sim. Essas pessoas já estão no final da carreira. Então, elas estão se aposentando. Considerando aí que elas se aposentaram, tem médico, tem profissional da área da saúde, vamos dizer que, na melhor das hipóteses, a pessoa vai ter 30 anos de vida depois da aposentadoria. Aposentou lá com seus 55 anos, às vezes tem uma aposentadoria especial, se tudo correr bem, que assim seja, ela vai viver até uns 85, estourando. Certo. Então, você tem 35 anos de comprometimento. Cada ano que passa vai ser menor esse comprometimento, porque as pessoas morrem, né? Os pensionistas deixam de receber, né? Ficam maiores e tal. Então, gradualmente, você vai diminuir o tanto que você tem que aportar. Esse sistema de cá está dando lucro. Mas o cara que aposentou aqui agora, que entrou agora no serviço público, não vai aposentar agora, né? Ele aposenta daqui 30 anos, se aposentar, 35, sim, dependendo da categoria. Então, até que um equilibre o outro, eu calculo mais ou menos pelo menos uns 50 anos para o sistema funcionar. Lembrando que não basta só deixar do jeito que está. Ainda tem algumas mudanças na forma de aposentadoria que vão ter que ser feitas. Que isso é federal também, né? Não é só aqui. Não dá para deixar de considerar envelhecimento de população, a diminuição do emprego formal, né? A prefeitura não pega tanto isso, porque é ente público, né? Concurso é outra questão. Mas na questão de previdência como um todo, você tem menos trabalho formal, menos recurso para financiamento da previdência. Você tem um envelhecimento da população, a pessoa trabalha por mais tempo, aposenta com mais saúde e vive mais tempo também. Cara, não tem jeito de você fazer outra conta, né? A pessoa que hoje, 65 anos, é homem, 63 mulher, ou 62, 63. Cara, as pessoas com 63, 65 são jovens, estão em atividade plena, intelectual, de saúde, de corpo, de físico, né? Você tem... hoje é muito normal a pessoa chegar com 70 anos muito bem de saúde. Então, você tem que considerar um envelhecimento da população na política de previdência. O IPM vai ter que mexer nisso. A reforma que foi feita pelo Nogueira, ela é insuficiente. Financeiramente, para manter o sistema, vai precisar mudar tempo de contribuição, muito em breve. Já aumentou percentual, o Ribeirão acho que é 14%, salvo engano, e vai precisar mexer de novo para financiar a aposentadoria. Senão você não vai ter. Não tem outra forma de fazer. É matemático, né? Mas é um tema que pouca gente fala, poucos candidatos falam. É chato pra caramba, não dá voto. É mesmo. E você está falando, você vai ter que trabalhar mais para o cara que quer aposentar. É difícil para um político bancar uma questão dessa, né? É verdade. É mais fácil falar. O Ricardo, bicho, fazendo polícia... Eu critiquei ele por isso. Polícia metropolitana? Ele diminuiu 10 anos de trabalho dos caras. Só de mudar a nomenclatura, né? Só de mudar o nome. Agora tá lá, a justiça tá ajudando o Ricardo, vai poupar ele disso. Mas você imagina, acho que são 800 e pouco guardas, GCMs aqui, salvo engano.
Você está falando do impacto de 10 anos de trabalho a menos para cada um deles e para todos os que entrarem. Olha o impacto que isso... E o cara aposenta ganhando seu teto, né? Ganhando o máximo que é possível. Você está falando que esses caras vão aposentar 10 anos antes. Você está dando aí... Olha o tamanho do impacto que você gera para o IPM. Não é uma canetada para fazer graça para uma categoria. É a preocupação com a saúde do IPM. Isso certamente ia ser um rombo para o IPM. Calcula aí, salário de 800 guardas, por 10 anos a menos que eles vão trabalhar, vê quanto que vai ter de contribuição, e 10 anos a mais você vai pagar para eles de aposentadoria, tendo que contratar o efetivo para pôr no lugar. É completamente inviável a medida. Se você fosse tomar essa medida, você tinha que fazer um puta de um estudo econômico, financeiro, de impacto, e falar, ó, o impacto financeiro vai ser menor do que o benefício, eu vou tomar a medida. Mas eu estudei aqui, ó, vai causar tanto de impacto. O cara não fez isso. A lei saiu num dia, autorização do Supremo, no fim de semana, acho que foi um domingo, um sábado, ele foi lá e declarou que ia mudar, e já mandou o projeto para a Câmara e passou na primeira. Então, não é assim que você faz política pública, né? É mais um erro, por exemplo. Você tem sempre que analisar as questões. E aqui se analisa tudo, menos o impacto que você causa na Previdência, no rombo que você vai causar no IPM. Não é uma exclusividade do Ricardo. O Nogueira fez a reforma, tira um pouco da responsabilidade dele nisso. Mas o Gasparini fez a mesma coisa, a Darcy foi o caos, né? Mas fez a mesma coisa, o Jabali fez igualzinho, o Palocci fez igual, todos os prefeitos que eu acompanhei, eu sou daqui, não trataram o IPM com a atenção que ele merecia. O Nogueira foi o primeiro que eu vi a enfrentar o problema, mas daquele jeito, uma reforma que foi o que dava para fazer, não dava para fazer mais. Mas foi o cara que se atentou um pouco para essa questão, foi o Nogueira. Schiavone, falando do IPM, para aquela galera que atravessa a ponte lá com dificuldade, que não entende muito bem como que isso pode refletir na vida do cidadão. Quer dizer, às vezes a gente está falando e a galera fala, tá, e aí? O problema é do aposentado, mas em Ribeirão Preto, na vida de todo mundo, como que isso pode refletir? Cara, Ribeirão, você tem aí um total de aproximadamente 12 mil servidores. Você está falando de uma população de 60 mil pessoas, de famílias. Isso é basicamente 10% da população de Ribeirão impactada diretamente por uma mudança desse tipo. Já é gente pra caramba. Mas você tem o efeito em cascata, que as pessoas não têm a noção, e eu vou dar um outro exemplo, mas para dizer a mesma coisa. Na época da Darcy, isso aqui era uma várzea de pagamento. O fornecedor não recebia. Às vezes ele tinha que esperar meses para receber, às vezes não recebia, às vezes tinha que entrar na justiça para receber em precatório, para saber lá quando vai se pagar. O Nogueira acabou com isso. O fornecedor da prefeitura recebe no mês que ele deu a nota, quando muito no mês seguinte. Eu forneci para a prefeitura, eu vi como era antes, eu peguei um pouco da desorganização da época da Darcy e vi o que o Nogueira fez. Ah, mas isso não impacta ninguém. Não impacta ninguém, caramba. Você tem as empresas, em alguns momentos que eu fui fornecedor e que a prefeitura não me pagou, eu tive que buscar financiamento para pagar os caras que trabalham para mim. Eu não atrasei salário de ninguém, mas eu poderia ter demitido gente. O impacto que as pessoas não enxergam, às vezes, é esse. Um fornecedor receber em dia significa que ele está girando a economia da empresa dele. Se for pequena, pior ainda, porque a grande empresa se vira. Mas o pequeno não, ele não tem de onde tirar. Ele não tem jeito de pegar a finança pessoal dele e ir lá e pagar os outros. Se a empresa não der o lucro, se ele não receber, ele não vai pagar. Aí você gera isso em cascata. E é a mesma coisa na aposentadoria. O cara que está no fim da vida, que está na aposentadoria, ele recebe esse dinheiro, muitas vezes, ele vira arrimo da família, né? Ajuda um, paga a conta de outro. O salário da prefeitura é bom, é um salário alto para o padrão. Então, esse cara, muitas vezes, tem um impacto social imenso para a família dele. Você imagina se chega num caos político, administrativo, que a prefeitura fala, não vou repassar o dinheiro para o IPM porque eu estou quebrada. Esse dinheiro não vai para lá, eu não consigo pagar o IPM. Você imagina o que é um aposentado não receber? A família dele inteira está impactada. O comércio está impactado porque esse aposentado, muitas vezes, sustenta ali a casa, né, tem as suas rotinas e usa o comércio. Isso tem um impacto em cadeia
de milhões e milhões de reais. É isso que se arrisca se você não pagar o IPM. Além da família da pessoa que vai sofrer na pele diretamente, estou falando de 10% da população de Ribeirão que vai não ter a sua principal renda, talvez, você tem a questão de, em algum momento, os outros comércios que dependem desse tipo de público também terem um impacto no seu cotidiano. O pessoal fala que o governo, tanto municipal quanto os outros, eles tiveram a ideia de antecipar o 13º salário. Pagam no começo do mês, às vezes no mês de aniversário, às vezes no fim do ano. E teve uma época que estava se pagando no meio do ano. O impacto do dinheiro dos aposentados em Ribeirão, do dinheiro dos aposentados entrando na economia, fazia com que a economia, isso dado da ACI, de uma pesquisa que foi feita na época, ou do Sincovar, o impacto que tinha ali era como se fosse um Natal fora de época para o comércio. A injeção do 13º impactava o comércio como se fosse um feriado, como se fosse Eles disseram que fora Dia das Mães e fora Natal, aquele dinheiro do 13º entrando era o terceiro melhor momento do ano para eles. É esse tipo de situação, e era o 13º dos aposentados, né, do IPM e do servidor municipal. É isso que se perde. Você corre o risco de gerar um buraco econômico muito grande para a cidade pelo impacto em cadeia. Verdade. Bem explicado.